Língua Portuguesa. Redação. Livro B. Lição 3. Aula 2. Primeiro, segundo, terceiro. Forrar, fazer, colocar. Forre, faça, coloque. Quantas maneiras de colocar as ideias em ordem, não é mesmo? A cada dia nós vamos aprendendo essas novas maneiras de organizar as ideias e de colocá-las no papel. Hoje nós temos muitas conversas e muita coisa para conversar. Temos a nossa tarefa para completar. E ainda temos que acabar a leitura do nosso livro A Força de Hércules. Então, todos prontos para começar? Correção do dever de casa. O que tínhamos para fazer como dever de casa, vamos ver? Página 43, exercício 24. As sementes crescem e se transformam em plantas. Mas nem todas, não é mesmo? É preciso plantar. E é disso que estamos tratando, não é mesmo? O dever de casa pediu para fazer o que mesmo? Vamos ler juntos? Reescreva no seu caderno, com as suas palavras, como fazer uma sementeira. Organize seu texto usando o esquema abaixo. O que é importante nesse comando? Isso mesmo, escrever no caderno como fazer uma sementeira, com as suas palavras, usando o esquema abaixo, que está aqui no livro. Vamos ver? Beto, o que é importante observar nesse esquema? Material necessário. Faça uma lista, basta fazer a lista. A minha ficou assim: caixote, plástico grosso, sementes. A ponta do dedo eu não pus da lista. Fez muito bem, Beto. A ponta do dedo está sempre com a gente mesmo, não é? E a sua lista, Alfa? Igual a do Beto. Então vamos observar agora a segunda parte. Modo de fazer. O que é para a gente entender aqui? É para colocar os verbos no infinito. Infinitivo. Todos os verbos estão no infinitivo, vamos ver? Forrar, fazer, colocar, deixar. E como ficaram as suas frases, Alfa? Forrar o caixote com plástico grosso furado. Fazer buracos rasos com o dedo ou com uma vareta. Colocar 3 sementes em cada buraco e cobrir com terra. Deixar o caixote em lugar fresco. Plantar em vasos, escolher as plantas mais fortes. Muito bem, Alfa. Você escreveu e leu muito bem. E você, Beto? Fiz parecido. Esse exercício foi fácil. É só usar os verbos que estão na lista e procurar no texto o resto das frases. Surpresa! E então, crianças, o que vocês estão observando? E você em casa, já comparou esses dois quadros? O quadro do dever de casa e o quadro que fizemos na aula anterior. O que é igual? O que é diferente? Isso mesmo, é a mesma instrução. Isso. Estão dizendo as mesmas coisas, mas qual a diferença? Vamos ver o quadro? Os verbos. No dever de casa era para escrever verbos no infinitivo. Infinitivo. Verbos no infinitivo. Isso mesmo, Alfa. Verbos no infinitivo. Forrar, fazer, colocar, deixar. É uma forma de dar comandos, de dar instruções. E em nosso exercício de ontem, qual a diferença, Beto? Verbos no imperativo. Os verbos estão no imperativo. É um comando. Coloque, cubra, deixe. Quais verbos estão nos dois quadros? Vamos observar em cada linha? Forrar, forre, fazer, faça, colocar, coloque, cobrir, cubra, deixar, deixe, plantar, plante.
E por que será que alguns verbos só aparecem na lista que fizemos ontem? Você em casa sabe explicar? Como é? Isso mesmo! Nossa lista era mais detalhada. Nossa tarefa era explicar com mais detalhes. O texto que lemos tem tudo o que precisa e até mais. Ele tem uma introdução, tem uma ilustração. Mas eu tenho uma pergunta. A ilustração do texto ajuda a entender o texto? Vou perguntar de uma outra forma. Se tirar a ilustração, faz falta? Fica mais difícil ou mais fácil entender o texto? Não faz falta. Pode tirar a ilustração. Isso mesmo, Alfa. A ilustração, então, serve para quê, Beto? Para ilustrar, para enfeitar. E você consegue pensar numa outra razão? Em que lugar ela foi publicada? Boa dica, professora! Ela foi publicada num jornal para pessoas que moram na cidade. Então já sei, é para chamar a atenção. Muito boa explicação! E se nós fôssemos ilustrar a nossa instrução? Que tipo de ilustração poderia nos ajudar? O que você sugere? Isso mesmo, ilustrar cada passo, cada atividade. O que iria aparecer em cada quadrinho? O título. Alfa e Beto ensinam a plantar. Vamos ficar famosos, Alfa! Com certeza, vocês já são famosos e são ótimos alunos. São muito esforçados. E por falar em esforço, que tal nós voltarmos para a nossa leitura do Hércules? Primeiro eu vou resumir o que nós lemos ontem e depois eu vou continuar a leitura. Vamos ver? Hércules era filho de deuses. Zeus, o grande deus, e Alquimena. O Hércules não era imortal, mas ele tinha muitos poderes. Ele era forte, muito forte, mas ele era brigão. Ele acabou recebendo um castigo e foi viver sozinho nas montanhas. Um rei achou que Hércules era um bom marido para sua filha. E naquele tempo, os pais decidiam com quem os filhos iriam se casar. Mas naquele tempo também já existia gente ciumenta. A deusa Hera. Ela queria ficar com o Hércules. E vocês se lembram do que ela fez? Vocês se lembram? Isso mesmo. Ela enfeitiçou o Hércules e ele matou a sua mulher e os seus filhos. Mas logo ele se arrependeu e foi pedir conselhos. O oráculo de Delfos era um lugar onde os gregos iam pedir conselhos. Oráculo é um lugar de orar, de rezar. E aqui chegamos na parte onde nós paramos ontem. Vocês se lembram? Agora nós vamos ver quais são esses trabalhos de Hércules e vamos ver como eles são apresentados ao leitor. Vamos lá! O primeiro trabalho de Hércules era vencer o maior leão do mundo, o leão de Nemeia. Depois de lutar muito, Hércules venceu. O segundo trabalho de Hércules era destruir um monstro com 7 cabeças de serpente, a Hidra de Lerna. Depois de mais uma grande luta, Hércules venceu. O terceiro trabalho de Hércules era capturar o animal mais rápido do mundo, a corça serínia. Hércules conseguiu alcançar o animal quando atravessava um rio. O quarto trabalho de Hércules era pegar um javali gigantesco, o javali de Erimato. Hércules fez o javali se cansar e conseguiu. O quinto trabalho de Hércules era acabar com aves que atacavam humanos, as aves de Estínfale. Hércules usou suas flechas venenosas e acertou as aves. Vocês se lembram dos 5 trabalhos que o Hércules fez? Já estão cansados? Pois ele agora que chegou na metade dos trabalhos. Vamos ver quais são os outros 5 trabalhos de Hércules. O sexto trabalho de Hércules era limpar os estábulos sujos há mais de 30 anos. Hércules desviou rios com as próprias mãos
e limpou tudo. O 7º trabalho de Hércules era pegar o poderoso touro de Creta e levá-lo vivo ao rei Euristeu. Hércules usou toda a sua força e levou. O 8º trabalho de Hércules era dominar 4 éguas que devoravam humanos. Hércules se esforçou e mais uma vez conseguiu. O 9º trabalho de Hércules era conseguir o cinto de Hipólita, a rainha das mulheres guerreiras. Hércules, adivinhe, conseguiu. O 10º trabalho de Hércules era conquistar os bois do gigante Gérion para o rei Euristeu. Hércules venceu o gigante e levou os bois. E agora? O que será que vai acontecer? Vocês têm alguma ideia? Não? Então vamos ler. Hércules pensou que estivesse livre para ser feliz, mas o rei Euristeu resolveu pedir 2 trabalhos a mais. O 11º trabalho de Hércules era buscar frutas douradas numa floresta secreta. Hércules não conseguiu sozinho. Pediu ajuda ao titã Atlas e levou as frutas. Finalmente, o 12º trabalho de Hércules era capturar o guardião do mundo subterrâneo. Era um cão bravo de 3 cabeças e cauda de serpente. Foi a luta mais difícil de Hércules, mas ele venceu. Hércules cumpriu seus 12 trabalhos. O rei Euristeu disse que o herói mais forte do mundo poderia ser feliz de novo. Hércules se casou e foi feliz outra vez. Quando morreu, Hércules foi viver com os deuses e foi uma grande festa. Mas também depois de tanto trabalho, não é mesmo? Esta é uma das histórias mais famosas de todos os tempos. Ela mostra que quem tem muita força precisa saber se controlar. E mostra também que há 2 tipos de força. A força física. Hércules era fortão, não era? E a força de vontade. Hércules queria aprender a se controlar. Como é, Beto? É uma boa ideia. Vocês sabem qual é a ideia do Beto? Escrever um manual de instruções. Como controlar a sua força. Controle-se. 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 Resumo da aula. Como plantar uma semente? Coloque os cacos. Despeje a terra. Complete com terra. E assim por diante. Será possível reescrever a história do Hércules como se fosse um passo a passo? A história inteira não, mas podemos escrever os 12 trabalhos. Mas isso seria um passo a passo? Não, seria uma lista. E como seria essa lista? E você? Como você faria essa lista? Vencer o leão de Nemeia. Destruir a hidra de Lerna. Capturar a corça Serínia. Pegar o javali de Erimato. Acabar com as aves de Estínfale. Limpar os estábulos sujos. Levar o touro de Creta vivo ao rei Euristeu. Dominar as 4 éguas que devoravam os humanos. Conseguir o cinto de Hipólita. Conquistar os bois de Gérion para o rei Euristeu. Buscar frutas douradas numa floresta secreta. Capturar o cão de 3 cabeças e cauda de serpente, guardião do mundo subterrâneo. Agora vamos observar essa lista com atenção. Então, o que chama a atenção de vocês? Está numerada de 1 a 12. Todos os verbos estão escritos da mesma forma. Esta forma se chama infinitivo, uma ação que foi feita
ou que será feita. Tarefas que o Hércules deve fazer: buscar frutas, capturar os leões, ou então as tarefas que o Hércules fez. Quais foram? Buscar frutas, capturar o cão de 3 cabeças. E se isso fosse ordens dadas ao Hércules pelo Euristeu, como nós deveríamos escrever? Exatamente, no imperativo. Então, vamos ver como ficaria a nossa lista? Vença o leão de Nemeia. Destrua a hidra de Lerna. Capture a corça serínia. Pegue o javali de Erimato. Acabe com as aves de Estínfale. Limpe os estábulos sujos. Leve o touro de Creta vivo ao rei Euristeu. Domine as 4 éguas que devoravam os humanos. Consiga o cinto de Hipólita. Conquiste os bois de Gérion para o rei Euristeu. Busque frutas douradas numa floresta secreta. Capture o cão de 3 cabeças e cauda de serpente, guardião do mundo subterrâneo. Vamos comparar as nossas listas para ver o que acontece? Vamos ver. Vencer, vença. Destruir, destrua. Capturar, capture. Pegar, pegue. Acabar, acabe. Limpar, limpe. Levar, leve. Dominar, domine. Conseguir, consiga. Conquistar, conquiste. Buscar, busque. Capturar, capture. Perceberam a diferença? Tudo depende do contexto em que vamos usar. Se você é o rei Euristeu, vai precisar usar os verbos no imperativo. Rei, imperador, imperativo. Estão vendo de onde vem a palavra imperativo? É uma ordem. Uma ordem dada por alguém que tem autoridade. Um rei. Mas se você está só contando a história, como nós aqui, nós podemos usar o infinitivo para descrever as ações do Hércules e as ordens do Euristeu. E vocês se lembram da lagarta comilona? Se lembram dessa história? Uma lagarta muito comilona, do Eric Carle. Aquele livro, vocês se lembram? Ele era muito bonito. E vocês se lembram de como eram as frases do livro? Na segunda-feira, ela comeu. Na terça-feira, ela comeu. Na quarta-feira, ela comeu. E assim por diante. Mas eram só 7 dias. E cada dia a lagarta comeu uma coisa diferente. Então, não fica repetitivo. E a repetição da frase é que torna o texto interessante. A gente pode antecipar o que vai acontecer. A gente pode antecipar como vai começar. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Será que ficaria bom escrever esse livro dessa forma? Como ficaria? E você? O que você acha? Como você escreveria? Vencer o leão de Nemeia. Destruir a hidra de Lerna. Capturar a corça serínia. Pegar o javali de Erimato. Acabar com as aves de Estínfale. Limpar
os estábulos sujos, levar o touro de Creta vivo ao rei Euristeu, dominar as 4 éguas que devoravam os humanos, conseguir o cinto de Hipólita, conquistar os bois de Gérion para o rei Euristeu, buscar frutas douradas numa floresta secreta, capturar o cão de 3 cabeças e cauda de serpente, guardião do mundo subterrâneo. Essas são algumas ideias. No primeiro mês, em primeiro lugar, primeiro. No primeiro mês, ele venceu o leão de Nemeia. No segundo mês, ele destruiu a hidra de Lerna. No terceiro mês, capturou a corça serínia. Será que fica bom? Será que vai ficar cansativo? No primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no 10º mês? Possivelmente. É muito repetitivo, não é mesmo? Então, que tal ver de outra maneira? Vamos ver como fica? Prestem bastante atenção e depois me digam. No primeiro mês, ele venceu o leão de Nemeia. No segundo mês, ele destruiu a hidra de Lerna. No terceiro mês, capturou a corça serínia. E que tal? Vai ficar cansativo, não é mesmo? Tira a graça do texto. E se usarmos só um número ordinal, que tal? Numeral ordinal? O que é isso, professora? Veja a nossa gramática na palma da mão. Tudo o que precisamos para escrever está aí. Nós precisamos determinar a ordem. Nós podemos usar artigos ou numerais. 1, 2, 3 são numerais cardinais. Eles indicam a quantidade. E primeiro, segundo, terceiro são numerais ordinais. Eles indicam a ordem. Mas será que nosso texto ficaria bom assim? Primeiro, vencer o leão de Nemeia. Segundo, destruir a hidra de Lerna. Terceiro, capturar a corça serínia. Muito chato, cansativo. Repetitivo, sem graça. Meninos, estão vendo o desafio? Como apresentar uma longa lista de ações sem ficar chato? A lista é longa. Na história do Eric Carle, ele usou os dias da semana, variou, ficou interessante. E aqui, tem uma ideia. Por que não vamos observar como a Luísa Gaspari fez? E quem é Luísa Gaspari? Respondido? Ela mesma, a autora do livro. Imaginem o desafio dela. Tenho que apresentar os 12 trabalhos de Hércules. O desafio era fazer os trabalhos. Moleza, ele tirou de letra. Não foi tanto assim, não é, Alfa? Teve umas tarefinhas ali que deram um trabalhinho. Vocês estão se divertindo com os 12 trabalhos de Hércules, não é mesmo? Mas não é isso que nós estamos procurando. O que nós estamos procurando é ver como a autora lidou com esse desafio. Apresentar 12 tarefas sem ficar repetitivo. Será que ela conseguiu fazer de maneira interessante? Vamos observar? O primeiro trabalho de Hércules era vencer o maior leão do mundo, o leão de Nemeia. Depois de lutar muito, Hércules venceu. O segundo trabalho de Hércules era destruir um monstro com 7 cabeças de serpente, a hidra de Lerna. Depois de mais uma grande luta, Hércules venceu.
O terceiro trabalho de Hércules era capturar o animal mais rápido do mundo, a corça cerínia. Hércules conseguiu alcançar o animal quando atravessava um rio. O quarto trabalho de Hércules era pegar um javali gigantesco, o javali de Erimato. Hércules fez o javali se cansar e conseguiu. O quinto trabalho de Hércules era acabar com aves que atacavam humanos, as aves de Stínfale. Hércules usou suas flechas venenosas e acertou as aves. O sexto trabalho de Hércules era limpar os estábulos sujos há mais de 30 anos. Hércules desviou rios com as próprias mãos e limpou tudo. O sétimo trabalho de Hércules era pegar o poderoso touro de Creta e levá-lo vivo ao rei Euristeu. Hércules usou toda a sua força e levou. O oitavo trabalho de Hércules era dominar 4 éguas que devoravam humanos. Hércules se esforçou e mais uma vez conseguiu. O nono trabalho de Hércules era conseguir o cinto de Hipólita, a rainha das mulheres guerreiras. Hércules, adivinhe, conseguiu. O 10º trabalho de Hércules era conquistar os bois do gigante Gérion para o rei Euristeu. Hércules venceu o gigante e levou os bois. O 11º trabalho de Hércules era buscar frutas douradas numa floresta secreta. Hércules não conseguiu sozinho. Pediu ajuda ao titã Atlas e levou as frutas. Finalmente, o 12º trabalho de Hércules era capturar o guardião do mundo subterrâneo. O que a autora usou para não ficar cansativo? Exatamente, ela usou a mesma expressão inteira. O trabalho de Hércules era e só colocava o numeral para apresentar cada nova tarefa do Hércules. Mas ela fez mais uma coisa interessante. Observem. O primeiro trabalho de Hércules era vencer. O segundo trabalho de Hércules era destruir. O terceiro trabalho de Hércules era capturar. O quarto trabalho de Hércules era pegar. O quinto trabalho de Hércules era acabar. Vocês observaram como ela fez para tornar interessante? Ela usou a mesma estrutura repetitiva. Com isso, o texto adquire cadência e ritmo. E a surpresa estava no verbo. Veja como ela variou: vencer, destruir, capturar, pegar, acabar, limpar, levar, dominar, conseguir, conquistar, buscar, capturar. E quantos verbos ela conhece? Um verbo para cada tarefa. Ela só repetiu um verbo. Quem acha primeiro? Capturou. Isso mesmo, ela só repetiu o verbo capturou. Na verdade, ele capturou vários animais, mas ela não repetiu o verbo. Viram como é fácil escrever bem? Brincadeira. Não é nada fácil escrever bem. É muito difícil. É tão difícil como os 12 trabalhos de Hércules. E como nós vimos na história, não basta ter força física.
É preciso ter força de vontade, porque é assim que a gente aprende. É assim que a gente vence na vida. Resumo da aula. Aprendemos muito nessa lição, não foi mesmo? Nós comparamos 3 formas de escrever instruções. Nós aprendemos a usar verbos no infinitivo e no imperativo. Aprendemos a ilustrar uma apresentação. E ainda de quebra, aprendemos a história de Hércules. E você em casa? Você quer plantar uma plantinha nesse vaso aqui que o Hércules está carregando? Eu quero! Nos vemos na nossa próxima aula. Até a próxima!